Agora nós vamos falar de inflação. Estamos na linha com o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, hoje o assunto da economia IPCA, alta de 0,28% em novembro, ficou abaixo da média das projeções, abaixo também do mês de outubro, quando subiu 0,42%. Em 12 meses, 2,8% de variação acumulada e no ano 2,5%. Portanto, a inflação continua rodando abaixo do piso da meta, né, professor? Isso, e possivelmente vai terminar o ano abaixo dos 3%, que é o piso da meta, tá? Você precisaria ter 0,50 agora em dezembro para chegar a 3 e dificilmente você vai ter o 0,50. A gente teve mais uma vez alimentos, né? Principalmente alimentação do domicílio ajudando muito, segurando ainda com uma deflação relativamente alta, 0,72, né? E apesar de algumas pressões, alguns aumentos que você teve, principalmente energia elétrica ainda, combustível doméstico, tudo isso, você continuou com um número baixo. Dezembro, dificilmente você vai ficar acima do 0,30, que foi a inflação do ano passado. Pode até ficar um pouco acima, mas não chegará a 0,50, ou seja, eu diria que com certeza, não é, o Banco Central vai ser obrigado a escrever aquela carta justificando, não é uma carta que dentro do sistema alimentar de inflação, ele tem que justificar para o ministro da Fazenda e justificar para a sociedade, não é, por que ele ficou ou acima do teto da meta, coisa que não é, ou abaixo, que digamos, é a primeira vez que a gente teria isso aí no sistema de alimentos, ficar abaixo do teto, do piso da meta, que hoje está em 3%. E o Banco Central vai ter uma outra dor de cabeça, porque nessa semana, na reunião do Copom, quando foi decidido o corte da taxa básica para 7%, o Banco Central sinalizou que pode vir mais corte dos juros no começo de 2018. Então, ao mesmo tempo que nós temos a inflação com esse comportamento favorável, que daria esse espaço para redução dos juros, nós temos uma incerteza muito grande do lado do ajuste das contas públicas, reforma da Previdência. Como é que o senhor acha que o Banco Central vai administrar isso tudo? Esse é o problema, Denise. Veja, em setembro, o Banco Central, a cada 3 meses, ele faz um relatório de inflação, tá? Ele tem a ata, né, que ele faz toda vez que ele faz uma reunião do Copom, nós já tivemos até essa última reunião. Agora, a cada 3 meses, ele faz um relatório de inflação. Esse relatório de inflação, em setembro do ano passado, eu acho que isso é importante, Denise, porque é quando ele estava já iniciando o processo. Em outubro ele começa a fazer a redução com 0,25, ele começa a reduzir essa Selic, que de fato teve uma queda significativa aí nesses últimos meses, chegando nesse recorde, não é um recorde, sempre um recorde meio estranho, né? O 7% de taxa básica de juros, porque isso é recorde, mas é recorde para o Brasil, né? Lembrando que no governo Dilma nós chegamos a 7,25, a 7,5 e foi insustentável, logo depois ela subiu, indo lá para cima de novo, os 10 e tantos por cento que o Banco Central pegou, esse Banco Central pegou já no governo Temer. Então acho que o ponto ali foi o seguinte, ele chamava a atenção de 3 problemas que ainda preocupavam ele em dezembro. Era de fato uma alta muito forte de alimentação no domicílio, os alimentos tinham subido muito acima das previsões nos meses anteriores, final de 2015, primeiro semestre de 2016. A partir de lá, foi exatamente o oposto. A todo mês, o Banco Central foi, ou quase todos os meses, ele foi surpreendido por alimentação do domicílio abaixo do que ele previa, e esse ano, apenas em 3 meses, nós tivemos alimentação do domicílio positiva, sempre foi deflação. Então, isso foi uma grande surpresa. O segundo ponto que ele chamava atenção eram os serviços, né? Os serviços também vinham sempre muito fortes, aumento do salário mínimo real, mercado de trabalho mesmo, já um pouco na crise, mas ainda um pouco os serviços resistindo muito a desacelerar. Os serviços a partir daí vieram de ponta abaixo, desacelerando bastante. Mas havia um terceiro, que é exatamente o ponto que você chamou a atenção e que continuará sendo uma grande preocupação, que era a questão fiscal, o ajuste fiscal e a famosa reforma da Previdência, a mais fundamental e importante de todas. Então, acho que você tem toda a razão, não é? Ele vai estar com juros de 7%, a inflação pode até subir um pouquinho no início do ano, porque você talvez, já temos alguma pressãozinha aí de alimentos agora nesse final do ano, o verão pode ser mais chuvoso, mais quente, etc., mas seguramente você continuar com uma inflação muito baixa e o que ele vai fazer em fevereiro, que é a primeira reunião dele. Eu acho que se você aprovar agora, ainda nesse ano, mesmo que seja só na primeira votação na Câmara, a reforma da Previdência, a gente tem alguma chance de ter mais uma redução dos juros aí, da taxa básica Selic no começo do ano. Se não for aprovado, e com o grau de incerteza que existe em relação às eleições, eu acho muito difícil que o dólar, que eu acho que é uma variável importante, para a inflação, que o câmbio
não é, que continue aí relativamente tranquilo em 3,10, 3,20, 3,20 e poucos e tal. Ou seja, você vai ter elementos que podem, digamos, criar uma incerteza grande, e talvez o Banco Central, o que ele vai torcer ao longo do ano que vem, é ficar nesse 7% e esperar chegar dezembro e passar o bastão para algum outro. Bom, professor, eu acho que a única reclamação maior que nós temos em relação ao comportamento da inflação mais recente tem sido os preços administrados, mas aí a alimentação vem mais baixa. Até nossos internautas estamos chamando a atenção para a queda do preço do feijão, né? Então, se contrapõe, na média a gente tem essa inflação mais baixa, né? Esse é o ponto. Eu acho que a gente, de fato, no bolso do consumidor, onde a alimentação é, de fato, o item que mais pesa, não é? E isso tem sido um alívio. Claro que tem havido o gás de botijão, né? Petrobras, nessa política de preços, segundo o mercado internacional, é um outro item que pesa bastante, na medida que você, a grande maioria dos lares brasileiros cozinha com gás de botijão, e ele teve aumentos de mais de 50% aí ao longo dos últimos meses. Mas, efetivamente, o alimento no domicílio tem sido um alívio muito grande. E deve continuar no ano que vem razoável. Não vou dizer que continue com essas deflações, porque até é muito difícil, não é? Em alguns casos, você continuar tendo queda de preço. Mas você vai continuar tendo, não há nenhum risco de uma alta muito forte de alimentos no ano que vem. A minha preocupação, como eu sinalizei, é o câmbio, é o dólar, porque ele tem um impacto grande, não é? Em 2002, na virada da entrada do governo Lula, lá atrás a inflação estava baixa, o dólar disparou, aquela instabilidade, aquela incerteza, um pouco de especulação e tal, e aí você teve uma pressão muito forte de alimentos, de inflação, inclusive de alimentos. O grande problema é que a gente ainda tem um desemprego muito elevado, perda de poder de compra que veio da época em que a inflação estava rodando num patamar muito mais alto, que os reajustes salariais estavam defasados, então tudo isso dificulta a percepção desse comportamento melhor da inflação, né, professor? É isso sem mesmo, dúvida, né? Sem dúvida, ou seja, veja, essa inflação muito baixa e muito centrada na coisa de alimentos é um fator importante, permitiu essa queda da Selic, mas não significa que a economia esteja muito bem. Ou seja, a gente continua, como você colocou bem, com os problemas referentes à atividade fraca, e essa atividade que vai se recuperar também poderá ser, se tudo correr bem, se houver uma recuperação, se a gente estiver crescendo na ponta, como a gente chama, dezembro sobre dezembro, aí 4% o ano que vem, isso também pressiona um pouquinho os preços, até porque o comércio e a indústria precisam de margem, não é? Então, com pouca margem para investir, para contratar novos funcionários, isso tem rentabilidade. Então, você também poderá ter algum repasse de pressão de preço em função da melhora da atividade econômica. Nós ouvimos o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com o nosso